Pessoal, nesse vídeo eu vou falar com vocês do impulso nervoso e a bainha de mielina. Ou seja, eu vou tratar aqui com vocês como que se dá a atividade elétrica do neurônio contabilizando a presença dessa bainha, que é extremamente importante para o correto funcionamento do nosso sistema nervoso. Sendo esse vídeo aqui uma continuação de um outro vídeo que eu tenho no canal, na qual eu explico como que se dá o impulso nervoso, na qual engloba os funcionamentos da bomba de sódio e potássio nos momentos de despolarização e repolarização. Bom, essa bainha de mielina é um conjunto de células que reveste o axônio dos neurônios. Essas células são denominadas oligodendrócitos ou células de Schwann. Esses oligodendrócitos revestem os neurônios do sistema nervoso central, ou seja, cérebro e medula. Já essas células de Schwann revestem os neurônios do sistema nervoso periférico, aqueles presentes nos nervos e terminações nervosas. Então ambas têm a mesma estrutura, função, apenas nomes diferentes. E essas células se formam logo no nosso período embrionário, junto com a formação dos neurônios. Então assim que os neurônios vão se formando e crescendo, as células da bainha de mielina passam a se formar também, recobrindo então o axônio dos neurônios. Essas células da bainha, elas secretam uma substância gordurosa denominada mielina, cuja função é atuar como isolante elétrico do neurônio, assim como aquelas capas de plástico que envolvem os fios de eletricidade. E só uma coisa aqui, ela não é uma capa contínua, tá? Existe sempre um espaço pequenininho entre as células, que é denominado nó neurofibroso ou então nódulo de Ranvier. Então aqui eu trouxe o esquema de um neurônio, o axônio dele sendo revestido por diversas células da bainha de mielina. Aqui essas células são chamadas de células de Schwann, por conta de ser uma célula do sistema nervoso periférico. E aqui dando um destaque também para os espaços entre elas, que é o nódulo de Ranvier. Já nessa figura aqui representa um corte transversal do axônio, representando o axônio aqui dentro, e a célula da bainha de mielina revestindo ele por fora. Aí a questão aqui, qual que é a relação da bainha de mielina com o impulso nervoso? Ou seja, aquela abertura contínua de canais de sódio e potássio, englobando os momentos de despolarização e repolarização da membrana plasmática do axônio. Bom, presta atenção aqui. As células da bainha de mielina, elas recobrem quase que totalmente os axônios. Então, os canais de sódio e potássio que estão internos a ela não atuam no impulso nervoso. Apenas os canais que estão presentes no espaço entre as células da bainha de mielina, que é o nódulo de Ranvier. Então, assim que um canal de sódio é ativado, sendo despolarizado, o próximo canal que vai ser ativado vai ser outro que está lá na frente, ao fim de uma outra célula. Só que esse outro canal de sódio está bem distante, fazendo com que as aberturas ocorram numa velocidade muito rápida, de uma maneira saltatória. Ou seja, o impulso nervoso ele vai ocorrendo aos saltos ao longo de toda a extensão do neurônio. Isso torna a velocidade de propagação do impulso nervoso muito maior em relação ao neurônio que não tivesse essa bainha de mielina. Então a bainha de mielina tem duas importantes funções do nosso neurônio. A primeira é atuar como isolante elétrico, e a segunda é fazer com que o impulso nervoso seja saltatório, tendo uma velocidade muito maior, sendo dessa forma então muito mais eficiente. E aí, infelizmente, existem algumas patologias, algumas doenças que destroem a bainha de mielina, que é conhecida como desmielinização. A mais conhecida delas é a esclerose múltipla, que é uma destruição da bainha de mielina pelo próprio sistema imunológico da pessoa. Então, olhando nessas imagens aqui, a gente só precisa lembrar que no nosso cérebro, o sistema nervoso central, os corpos celulares ficam mais concentrados no córtex, enquanto que nessa parte aqui mais interna, a gente tem uma concentração dos axônios, que são aquelas regiões do cérebro conhecidas como massa cinzenta e massa branca. Essas marcações claras presentes no crânio dessa pessoa evidenciam a destruição da camada de mielina desses neurônios. Infelizmente, essa doença é progressiva e não tem cura, apenas alguns tratamentos paliativos. E às vezes aparece no noticiário, pessoas famosas que desenvolveram a esclerose múltipla. Inclusive o Clive Burke, que é o baterista do Iron Maiden, que faleceu alguns anos atrás. Um outro caso de destruição da bainha de mielina é a doença conhecida como adrenoleucodistrofia, que é uma doença genética vinculada ao cromossomo X, que acomete apenas meninos. Essa doença genética está relacionada à incapacidade das pessoas em metabolizar os lipídios, os ácidos graxos de cadeia longa, nos peroxissomos. E o caso mais famoso dessa doença é a do óleo de Lorenzo. Inclusive tem esse filme aqui que retrata muito bem a situação, que é um dos filmes mais tristes que existe, o óleo de Lorenzo. Vale a pena conferir e certeza que vocês vão chorar bastante. Mas resumindo aqui, essa doença é bastante agressiva, que uma vez surgindo os sintomas, a pessoa tem meses apenas de vida. Nesse caso aqui, os pais do Lorenzo desenvolveram uma terapia alimentar na qual retarda o avanço da doença. E essa pesquisa que eles desenvolveram é conhecida como Projeto Mielina. É isso aí, falou!